Bom, vamos fazer esse exemplo aqui, então. A gente tem essa peça e nós temos que fazer as 3 vistas ortogonais. Então, a gente vai ter que escolher uma vista principal, uma vista lateral e uma vista superior. Bom, a vista principal, normalmente ela é escolhida com a maior dimensão da peça, né? Então, nesse caso aqui até já está indicado, né? Seria esta vista aqui, seria a vista frontal, né? Ou vista principal. Depois nós temos que escolher uma vista lateral, que pode ser ou a direita ou a esquerda. Nesse caso aqui a gente já tem indicado aqui, né? Que é a vista lateral esquerda, então VLE. E depois a gente tem uma vista superior, né? Que seria essa aqui. Então a gente representa como essas 3 vistas? Então a vista lateral esquerda ela vai ser representada na direita. Então aqui vai ficar a nossa vista lateral esquerda, aqui vai ficar a nossa vista frontal, né? E a nossa vista superior ela é representada embaixo. Então a nossa vista superior seria aqui. Tá? Depois de a gente estabelecer isso, a gente precisa modular essa peça. Então como é que a gente faz para modular uma peça? Normalmente a gente escolhe a menor dimensão da peça e tenta replicar essa menor dimensão para todas as outras dimensões e ver se bate. Se não bate, a gente pega essa menor dimensão e divide por 2. Então aqui nós temos esta aqui seria a menor dimensão, certo? Eu já dividi por 2, né? Então aqui, e depois eu pego essa dimensão aqui e eu vou aplicando no resto dos detalhes da peça. Como é que a gente faz? Como é um desenho técnico à mão livre, a gente pega essa dimensão aqui e nós fazemos esse ajuste com a própria lapiseira. Então eu peguei a ponta da minha lapiseira, ajustei o grafite até o módulo, certo? E aí eu vou replicando este módulo, né, ao longo das dimensões da peça, certo? Então, com a prática, com o tempo, a gente vai ficando um pouco mais bem treinado em relação a isso, e às vezes nem precisa fazer isso. Então, aqui eu já fiz, então... Então, a gente tem essa representação aqui, certo? Então, eu vou deixar marcado aqui já, certo? Então, seria basicamente essas divisões aqui. Então, aqui a gente também tem mais 3. E aí, a gente pode colocar... a gente pode até anotar isso daqui para facilitar. Então, aqui, ó, de largura, nossa peça vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela vai ter 7 módulos. Então, a largura vão ser 7 módulos. A altura vão ser quantos? Vão ser 4. A altura serão 4. E de profundidade terá 3. Certo? A gente deixa isso daqui marcado, por quê? Porque depois é mais fácil de a gente replicar isso aqui nas vistas. Então, como é que a gente começa? Normalmente a gente começa pela vista frontal, então a gente já faz a marcação desses módulos, a gente pode inclusive usar essa mesma dimensão para cá. Eu vou fazer um pouco maior a título de representação aqui no vídeo, né? Então eu vou pegar uma outra referência, certo? Que vai ser essa minha borracha, e vou marcar esses módulos aqui. Então, como eu desenho a mão livre, o que que acontece? A gente sempre tem que ter em mente que a gente não pode usar instrumentos, né? Então, acaba que a gente vai usar sempre só a lapiseira, a borracha, certo? A gente nunca vai usar régua ou outros instrumentos. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, ó, esse módulo aqui ficou muito grande, então eu vou dividir ele por 2. Então, corta aqui, corta aqui, corta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui a nossa peça acaba, certo? Então, aqui, deixa eu fazer aqui com a altura. A altura seriam 4 módulos, então seriam 2 desse meu módulo aqui com a borracha. Então, 4 aqui. Então, agora a gente já pode começar a fazer o desenho, certo? Então, olha só, a gente tem... É um perfil em U, né? Esse perfil tem... 2 módulos de largura, então a gente já pode puxar aqui, né, 2. Olha, a gente pode traçar já esta linha aqui. Ele vai ter aqui mais 2 descendo, certo? Então a gente já pode puxar isso daqui, pegar essa linha de referência. A gente pode traçar essa última linha aqui já,
certo? Então, ó, aí a gente tem que sempre traçar, né, referências, as coisas precisam estar alinhadas e sempre, né, a mão livre. Ó, reparem que essa minha linha está um pouquinho inclinada, né, ainda dá para dar uma corrigida. É interessante a gente fazer esse primeiro desenho, esse primeiro esboço com um traço um pouco mais fraco, porque depois a gente consegue ajustar, né, os detalhes e depois passar um traço um pouco mais definitivo, certo? Então aqui a gente está traçando a nossa linha, a nossa vista frontal, né? Então ela está praticamente pronta, certo? Então basicamente seria isso daqui, a nossa vista frontal, certo? Então ainda está em linhas fracas, né? Vamos fazer a nossa vista lateral esquerda. Então, como é que a gente faz a vista lateral esquerda? Nós olhamos essa peça da esquerda e o que nós enxergamos quando a gente olhar essa peça só da esquerda? A gente vai enxergar, na verdade, apenas essa superfície aqui, certo? Então, a gente vai enxergar apenas essa superfície. Então, a gente não vai enxergar nada além disso aqui, tá? E aí, nós desenhamos essa superfície aqui. O que acontece? Essa superfície aqui, ela vai estar pegando a profundidade e a altura. A profundidade são 3 módulos, então, eu vou fazer essa representação aqui, ó. Então, aqui seriam 4 módulos, né? Então, como são 3, eu vou marcar aqui. Esse daqui vai ser o fim da minha peça. São esses 3 módulos aqui. E a altura, a gente já pode pegar como referência a vista frontal, certo? E essas vistas, elas precisam, de fato, estarem alinhadas. Então, a gente traça essa linha aqui e traça essa linha aqui. Então, isso daqui seria a nossa vista frontal. Tá pronto? Na verdade, não está pronto. Por quê? Reparem, nós temos uma linha aqui, certo? Que essa linha também se repete aqui, só que ela está escondida. Então, reparem, isso aqui está escondido. Essa linha aqui, ela faz parte do nosso desenho, né? E ela está representada como um ponto justamente aqui, certo? Na nossa vista frontal. E a gente precisa representar ela, certo? E essas aí são linhas que nós chamamos de linhas escondidas, né? E aí, linhas escondidas, nós representamos de forma tracejada, certo? Então, nós fazemos essa representação. Agora, de fato, a nossa vista lateral esquerda está pronta, né? Agora, vamos para a última vista, que é a vista superior, né? Então, a vista superior seria nós olharmos, né, a nossa perspectiva deste ângulo, né? Então, se nós olharmos deste ângulo, o que nós vamos ver? Então, nós vamos ver esta superfície aqui, certo? Esta superfície aqui e esta superfície aqui. Basicamente, é o que nós vamos ver, tá bom? E aí, o que nós fazemos? Nós desenhamos. E aí, usando sempre como referência o que nós já temos. Então, olha só. Aqui a largura nós já temos. A largura vai ser isso daqui. Certo? E aí, o que mais que nós precisamos? Nós precisamos da profundidade. A profundidade está na vista lateral esquerda. Então, é um pouco difícil de a gente rebater, né? Existe uma técnica, né, que seria, se a gente fizer isso daqui perfeitamente, né, alinhado, nós traçarmos uma linha aqui em 45 graus e aí a gente puxar essas informações dessa forma aqui, certo? Só que, como eu desenho a mão livre, é um pouco arriscado, então é melhor a gente pegar e modular, né, novamente essa questão aqui, ó. No meu caso, acabou dando certinho, certo? Então, reparem, acabou dando, funcionando esse rebatimento, porque aqui realmente tem 45 graus. Então, a gente traça essa representação aqui, certo? Então, interessante, a gente tem que treinar sempre o traço, certo? Então, por se tratar de um desenho técnico à mão livre, a gente não pode usar régua. Então, a gente precisa tentar sempre fazer as linhas o mais reto possível. Então, olha só, aqui a gente tem um esboço da nossa vista superior. Só que reparem, na nossa vista superior nós temos uma linha aqui, né, em 2 módulos, depois tem 3 módulos aqui e depois mais uma linha. Essas linhas, elas estão aonde? Elas estão justamente aqui,
certo? Então a gente consegue pegar essa referência e rebater, né, para nossa vista superior. E elas são linhas visíveis, certo? Então nós traçamos, né, essas linhas aqui. Então, basicamente agora nós temos o nosso desenho, o nosso esboço de desenho pronto. Ele está completamente pronto? Ainda não, porque nós temos uma série de linhas de chamada aqui, certo? Que não fazem parte do desenho, então a gente precisa diferenciar, certo? Essas linhas de chamada e a linha do desenho definitivo. Para isso, a gente passa ou uma caneta, né, ou a lapiseira, né, ou lápis, de forma mais forte, tá? Então, eu vou passar com a caneta para bem de ficar mais fácil de visualizar aqui no vídeo, mas quando a gente está usando a nossa apostila, a gente pode usar diretamente a lapiseira, certo? Então,